Olá, queridos, bom dia. Na nossa última aula, nós falamos um pouquinho sobre o capítulo 14, que teve como título Inclusão Real. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15, que tem como título Inteligência na Prática. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você já encontrou alguém que sabe tudo sobre todos os assuntos? Eu acredito que não. Afinal de contas, as pessoas elas possuem habilidades em determinadas áreas, mas geralmente essas habilidades não são específicas em todas as áreas. Ou você é muito bom em matemática, em português, mas você não se dá muito bem às vezes nas áreas humanas, em história, geografia, ou vice-versa, né? Ou então você é bom em história e geografia, você fala bem, você se expressa bem, você gosta dessa parte que mostra da sociedade, mas você não é muito bom em matemática, com cálculos, ou então em português. O fato é que nós possuímos habilidades, Deus nos deu habilidades e dons, e nós desenvolvemos esses dons à medida que nós percebemos como nós nos identificamos com cada área dessa. Eu me identifico mais com qual área, em qual área. Então, se eu me identifico mais em matemática, eu acabo me empenhando e aprendendo com mais facilidade essa área. Mas a Bíblia registra a história de um homem, que vocês já devem, né, ter imaginado de quem que eu estou falando, que sabia tudo sobre todos os assuntos. Esse homem era Salomão. Bom, na aula passada nós falamos sobre Davi. Como nós sabemos, Davi se tornou rei de Israel. E naquela época era comum que o trono passasse de pai para filho. Entretanto, a gente sabe que no caso de Davi não foi assim. Era propósito de Deus que Davi assumisse o trono, né? Assumisse Israel como rei. E ele não era filho do rei Saul. O filho do rei Saul era Jonatas, que acabou morrendo junto com Saul, mas não herdou o reinado. Mas vamos lá. Salomão era filho de Davi. E ele, depois de Davi, herdou o trono de seu pai. Um dia, Deus aparece para o rei Salomão para perguntar a ele o que ele queria, o que ele desejava receber de Deus para o período em que ele estivesse reinando sobre Israel. E por incrível que pareça, talvez se eu ou você estivesse no lugar de Salomão, nós tivéssemos pedido qualquer outra coisa, né? Um exército de soldados, por exemplo, porque haviam muitas batalhas naquela época entre os povos, e talvez a gente pedisse um exército de soldados ou pedíssemos riqueza ou qualquer outra coisa. Entretanto, Salomão decidiu pedir a Deus sabedoria. E essa sabedoria dada por Deus a Salomão fez dele um dos homens mais sábios, ou o homem mais sábio que existiu no mundo. E por que Salomão pediu sabedoria a Deus? A princípio, nós temos que perceber o seguinte: Salomão ele herdou o reinado ainda quando era muito jovem. Então, tinha muita coisa da qual ele não sabia, com a qual ele não sabia lidar, não sabia gerenciar, nem sabia o que fazer. Às vezes, nós fazemos isso. Nós temos uma atividade, um assunto, alguma coisa que a gente não sabe ou a gente não tem habilidade, mas quando a gente pede a Deus sabedoria ou quando a gente se esforça, a gente consegue aprender e a gente consegue alcançar êxito. Foi o que aconteceu com Salomão. Ele estava ali para reinar Israel e ele não sabia direito o que fazer nem como agir em algumas situações. Então, quando Deus aparece a ele perguntando o que ele desejava, ele não hesitou em pedir sabedoria a Deus para reinar segundo a vontade do Senhor. É muito lindo, gente. Salomão tinha o desejo de reinar Israel segundo o coração de Deus e ele sabia que precisava de Deus para isso. Então, a sabedoria que Salomão tinha era algo incomum. Inclusive, a Bíblia registra que Deus se agradou muito, ficou muito contente com o pedido de Salomão. Afinal de contas, ele era jovem, poderia ter pedido qualquer outra coisa, mas ao invés disso, ele pede sabedoria, né? E Deus fica feliz e concede a Salomão sabedoria. E de fato, ele consegue reinar sobre Israel de uma maneira extraordinária. E para demonstrar essa sabedoria de Salomão, existe um exemplo na Bíblia de duas mulheres que dormiram em um ambiente, deram à luz, né, a uma criança, como vocês já sabem. E aqueles que não sabem ainda, então vão ficar sabendo agora.
Haviam duas mulheres, elas tinham dado à luz e estavam dormindo no mesmo ambiente com os bebês recém-nascidos. E elas estavam muito cansadas, mas a mulher que estava muito cansada, ou cansada demais, ela acaba dormindo à noite passando por cima do bebê. E quando ela acorda de manhã, ela percebe que o seu bebê está morto. Então o que é que ela faz? Ela pega o bebê dela morto, coloca próximo da mulher, da outra mulher que estava com o bebê também, pega o bebê vivo da mulher e coloca próximo dela. Quando a outra acorda, percebe que o bebê com o qual ela está não é o dela. Mas aí elas começam uma briga, né? Uma discussão. Porque uma dizia que o bebê era seu, o outro dizia que não. Então os soldados acabam levando essas duas mulheres até o rei, até Salomão. E diante da discussão e da confusão toda, Salomão pede que o soldado tire a espada e divida a criança ao meio, metade do bebê para cada uma. E a mãe verdadeira, naquele instante, diz que não, que não quer que o filho dela morra, prefere que fique com outra mãe, que outra pessoa crie ele, mas ter que ver ele morrer para ela seria terrível. E aí Salomão descobre então quem era a mãe verdadeira. Então essa realmente foi uma atitude sábia para que ele pudesse perceber de quem era aquela criança, a quem pertencia aquela criança, né? Então realmente Salomão, ele tinha uma sabedoria extraordinária dada por Deus. E aí na página 55 do livro de vocês diz o seguinte, olha, o reinado de Salomão foi o melhor da história de Israel. Os hebreus nunca haviam sido tão admirados e respeitados, né? Por quê? Porque foi um reinado rico, foi um reinado sábio, onde Salomão conseguiu criar estratégias para que o reinado dele fosse um reinado próspero e eles pudessem agir contra qualquer inimigo, né? Contra qualquer base inimiga. Só que, assim como eu e você, Salomão também tinha suas debilidades e seus defeitos. E Salomão, em algum momento da história, acaba se esquecendo que essa sabedoria que ele adquiriu, ela provinha de Deus. Então, se ele estivesse próximo a Deus, essa sabedoria iria permanecer com ele e ele iria conseguir fazer o que estivesse diante dele, o que Deus tivesse proposto a ele. Entretanto, ele acaba se afastando da presença de Deus e ele acaba se casando, né, com várias mulheres diferentes. Ele acaba tendo se casando com as esposas e as concubinas de suas esposas, que eram as escravas, né? Esses casamentos, na verdade, por que eles aconteceram e qual era o interesse de Salomão? Eram acordos políticos, porque todas as vezes que ele se casava com uma dessas mulheres, ele conseguia algo em troca, que eram os dotes e herdar terras. Então ele acabava se tornando um homem muito rico e cada vez mais ele possuía riqueza. Só que isso não agradava a Deus. Essa atitude de Salomão não estava agradando a Deus. Então, como resultado de suas práticas pecaminosas, Salomão acabou ficando muito triste. Por quê? Porque ele vai se afastando de Deus. E à medida que a gente se afasta de Deus, coisas ruins podem acontecer conosco. E Salomão começa a sentir um vazio em seu coração que ele não sentia antes. Ele consegue perceber que diante de tudo que ele estava fazendo, já não tinha mais prazer na vida dele. Era como se ele estivesse ficando depressivo, né? Diante de tudo que estava acontecendo. Mas a graça de Deus, ela sempre nos alcança quando nos colocamos à disposição de Deus e na presença dele. E Salomão, né? Ele se arrependeu de tudo que ele estava fazendo. Ele viu que o que ele estava fazendo não era correto. E ele novamente se volta para Deus, pedindo perdão, se arrependendo de tudo aquilo que ele havia feito. E ele percebeu que ele estava confiando apenas nas suas próprias forças, mas ele precisava novamente confiar no poder de Deus. E quando ele novamente se entrega nas mãos de Deus e ele confia, ele percebe o quanto que Deus pode transformar a vida dele. E se a gente for estudar um pouquinho o livro de Provérbios, registrado no Antigo Testamento, no Velho Testamento, a gente vai ver, né, através dos Provérbios de Salomão, que foi ele quem escreveu, a dependência que nós precisamos ter de Deus. E entender que a sabedoria e tudo que nós temos pertence exclusivamente a Deus. Então, que Deus te abençoe, para que, assim como Salomão, nós possamos estar diante de Deus, da presença de Deus, com a certeza de que nós possamos sim ser pessoas sábias quando nos colocamos à disposição dele, tá bom? Beijo no coração e até a nossa próxima aula.